Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de guerra e drama chamado Até o Último Homem. Alerta de spoilers a seguir. Desmond cresceu com sua família nas montanhas Blue Ridge, em Virgínia, junto ao seu irmão Hal, sua mãe, que é muito religiosa, Berta, e seu pai Tom, que foi um soldado de guerra. Tom lutou na Primeira Guerra Mundial e desde que voltou, ele não tem sido o mesmo. Ele bebe muito e seu trauma o faz ser violento com sua família. Então Berta tem que explicar aos seus filhos que o pai deles não os odeia, ele apenas se odeia. Desmond e Hal se dão bem na maior parte do tempo e se aventuram juntos pelas montanhas, mas também se envolvem em brigas que Tom permite, porque assim ele pode punir o vencedor. Uma tarde, Desmond se defende com um tijolo, quase matando Hal. Felizmente, o menino sobrevive, mas a experiência de quase assassinar alguém deixa Desmond em choque, o que piora ainda mais quando sua mãe o lembra de que assassinato é o pior pecado. 15 anos depois, enquanto ele ajuda na igreja local, Desmond vê um homem sofrendo um acidente na rua e se apressa para ajudá-lo. Depois de colocar o seu cinto ao redor da perna do homem como um torniquete, Desmond o leva ao hospital, onde o médico o elogia por ter salvo a vida do homem. Desmond observa o trabalho que as enfermeiras e médicos fazem, absorvendo a sensação de como é salvar vidas. Ele sempre sonhou em ser médico, mas nunca teve uma educação adequada. No dia seguinte, Desmond volta ao hospital bem vestido para flertar com Dorothy e convidá-la para sair. O primeiro encontro deles vai bem, apesar de Desmond ainda estar aprendendo a falar com as mulheres e Dorothy preferisse que ele tivesse perguntado antes de beijá-la sem aviso prévio. Desde então, os dois começam a ter uma relação e Desmond aprende mais sobre medicina com os livros que Dorothy lhe empresta. Alguns dias depois, Hal anuncia que se alistou no exército para lutar na Segunda Guerra Mundial e não contou a sua família até que fosse aceito, pois sabia que eles seriam contra. Berta não gosta da ideia porque matar vai contra os mandamentos de Deus. Ver Hal de uniforme desencadeia os traumas de Tom, fazendo pedir a seu filho para sair da sala. Pouco depois, Desmond diz a Dorothy que também quer se alistar, mas como médico. Para acertar as coisas, ele decide pedir Dorothy em casamento e ela aceita. A data que eles marcam é quando ele conseguir a sua primeira licença. Depois disso, Desmond vai falar com Tom, que está no cemitério visitando os túmulos de seus melhores amigos que morreram na guerra. Depois de se queixar pelos que se foram, Tom diz que não quer enterrar seus filhos e também expressa sua falta de esperança de que Desmond possa sobreviver. No dia em que Desmond parte para o Forte Jackson, Dorothy lhe presenteia com uma bíblia com uma foto dela dentro. Quando ele chega ao forte, Desmond encontra todos os seus companheiros, incluindo Smith, que está brincando com uma faca. Seu sargento designado é Howell, que pega todos de surpresa quando grita, fazendo Smith largar a faca em seu pé e não dar tempo a outro soldado para vestir suas roupas. Howell é um sargento estereotipado que grita com todos e os insulta por suas aparências, o que Desmond acha muito engraçado. O sargento não tira a faca do pé de Smith até terminar de gritar, o que faz o soldado nu começar a treinar pelado como punição por não se vestir a tempo. Durante o treinamento de Desmond, seus nós não são bons, mas ele se sobressai no percurso de obstáculos graças à sua vida nas montanhas. O verdadeiro problema vem quando o manuseio de armas é o próximo e ele se recusa a pegar um rifle. Howell leva Desmond para ver o Capitão Glover em seu escritório e ele explica que lhe disseram que não precisaria pegar uma arma e que ele não deveria ter sido enviado a um treinamento de fuzis, porque ele é um objetor de consciência, embora ele o veja mais como um cooperador de consciência. Ele também aponta que, como adventista do sétimo dia, ele não pode trabalhar aos sábados, porque esse é o seu dia de descanso. Glover acha tudo isso ridículo, e pensando que ele não pode confiar em Desmond em batalha, já que ele não pode seguir ordens básicas, então ele o envia para a seção 8, uma ala psiquiátrica. Depois, Howell conta aos outros que Desmond é um fracassado e não pode participar das batalhas. À noite, antes de dormir, Smith pega a Bíblia de Desmond e tenta provocá-lo a bater nele, mas Desmond não reage e pega sua Bíblia de volta depois de dizer por favor. No dia seguinte, Desmond passa por uma avaliação psiquiátrica que mostra que ele não ouve vozes, está perfeitamente consciente, é apenas um crente, não um louco. O médico chega à conclusão de que Desmond está bem e não se qualifica para a seção 8, que significa que ele está legalmente autorizado a trabalhar como médico de combate, desde que ele se saia bem em todas as outras áreas. Glover ainda quer que ele vá embora, então ele ordena a Howell que mantenha Desmond no quartel. A partir de então, Desmond
Desmond fica preso, fazendo trabalhos como limpeza de banheiros. Howell também chuta a cama de Desmond, enquanto informa a todos que eles não terão um fim de semana livre, implicando que a culpa é dele. Por causa disso, quando a noite cai, Desmond é espancado em suas partes íntimas, enquanto Smith se pergunta por que ele está ali. Na manhã seguinte, Howell vê o estado de Desmond e o aconselha a desistir para seu próprio bem, mas ele se recusa. Ele também não dá ao sargento os nomes daqueles que o espancaram. Na verdade, ele nem admite que foi atacado e diz que seus hematomas foram causados por um acidente. Quando o treinamento da unidade está completo, todos são liberados de licença, exceto Desmond, que é preso por insubordinação. Dorothy fica à sua espera no altar, mas ela tem certeza de que algo deve ter acontecido, porque Desmond nunca faria isso com ela. Em sua cela, Desmond acaba tendo um colapso, mas ele permanece calmo quando Glover aparece para vê-lo. O capitão quer que ele se declare culpado para que possa ser liberado sem nenhuma acusação, mas Desmond se recusa. Posteriormente, ele recebe a visita de Dorothy, que lhe pede para deixar de ser orgulhoso e passar pelo treinamento de fuzil, que não requer nenhuma matança. Desmond ainda não muda de ideia, então Dorothy liga para Tom e Berta para compartilhar suas preocupações. Mais tarde naquela noite, Desmond tem pesadelos do dia em que confrontou seu pai, enquanto espancava sua mãe, e como foi horrível tirar a arma dele. No dia seguinte, Tom aparece no forte com seu velho uniforme e todas as suas medalhas, exigindo falar com seu antigo comandante, que agora é brigadeiro-general. Na corte, Desmond se declara inocente, mas quando está prestes a ser condenado, Tom entra no tribunal. Ele levou uma carta do brigadeiro-general lembrando a todos que o direito de ser um objetor de consciência é protegido pela Constituição americana. Portanto, o caso é arquivado para evitar problemas com o Congresso e Desmond é autorizado a começar a treinar como médico de combate. Para celebrar, Desmond e Dorothy se casam e têm a sua primeira vez juntos. Em 1945, a unidade 77 de Desmond é enviada para Okinawa para o Teatro do Pacífico. Quando chegam lá, eles são atingidos com a realidade de dezenas de corpos sendo levados em pilhas, como se fossem lixo, e estão ali para substituí-los. Os membros restantes da unidade 96 se juntam à equipe de Glover e Desmond encontra os únicos dois outros médicos da área. Eles também ouvem falar da Maeda Escarpment, mais conhecida como Hacksaw Ridge. Os americanos tentaram escalá-lo 6 vezes, mas o exército japonês conseguiu expulsá-los todas as vezes. O inimigo mira deliberadamente os feridos, então Desmond tem que tirar sua cruz vermelha para evitar receber atenção extra e ele também recebe um novo capacete. Alguns dias depois, a unidade consegue chegar a Hacksaw Ridge. Tomar aquele território é incrivelmente importante, porque lhes dará Okinawa, e ter Okinawa significa ter o Japão. A Marinha Americana desencadeia um ataque para enfraquecer o exército japonês, e uma vez que as explosões e fumaça tenham criado o caos suficiente, a unidade de Glover sobe o cume para lutar. A batalha é absolutamente viciosa e traz grandes perdas para ambos os lados. Entretanto, Desmond nunca se assusta e salva todos os homens que pode, inclusive aqueles que normalmente são deixados para trás porque são considerados casos perdidos. Algumas vezes ele é quase capturado por soldados japoneses, mas Smith se assegura de matá-los e manter Desmond a salvo. Após longas horas de luta, a noite cai e a unidade americana decide escavar e acampar para manter o lugar que ocuparam, com a intenção de terminar de limpar o cume pela manhã. Howell lembra a todos que é perigoso ir lá fora sozinho, então eles devem mijar ali mesmo, mas Desmond ainda quer procurar por qualquer sobrevivente. O sargento Howell permite isso quando Smith se voluntaria para cobri-lo. Desmond acaba trazendo de volta um par de soldados antes de entrar num buraco com Smith, que o trata com muito mais respeito agora que o viu em ação, e os dois até fazem piadas. Quando Desmond adormece, ele tem um pesadelo do inimigo alcançando seu buraco e os matando. Depois de acordar à beira de um colapso, Desmond compartilha seu sonho com Smith, que fica chocado ao saber que ele não pega uma arma nem mesmo em seus sonhos. Este é o momento para Desmond explicar de onde vem sua aversão a segurar armas de fogo. Uma noite, ele finalmente se cansou de seu pai, bêbado, espancando sua mãe e o confrontou. Desmond tirou a arma das mãos de Tom e apontou para ele, mas isso só fez com que Tom caísse de joelhos chorando, e Desmond sentiu como se estivesse matando seu pai em seu coração. Naquele dia, ele fez sua promessa a Deus de que nunca mais tocaria em uma arma. Em troca, Smith compartilha que ele nunca conheceu seu pai e sua mãe o abandonou em um orfanato. Na manhã seguinte, o exército japonês lança um contra-ataque, pegando de surpresa os americanos quando eles mal tiveram tempo de acordar. Howell ordena a todos que recuem e a marinha entra para ajudar, mas infelizmente Smith morre antes que Desmond possa levá-lo a um lugar mais seguro. O exército americano não tem escolha a não ser descer o cume, mas Desmond não se junta a eles. Ele pôde ouvir grito dos homens deixados para trás e entendeu que o desejo de Deus foi que ele os ajudasse. O capitão Glover leva os sobreviventes e deixa apenas alguns soldados lá embaixo para ficar de vigia. Desmond arrasta o maior número possível de soldados feridos para fora do campo de batalha
batalha, usando uma corda para puxá-los pelo cume. Poucas horas depois, Glover chama a artilharia para poupar mais vidas, e isso deixa Howell, Desmond e todos os outros soldados visíveis e vulneráveis aos japoneses. Isto ainda não é suficiente para que Desmond desista. Jipes estão sendo enviados para pegar os soldados que ele está socorrendo, e Desmond continua, mesmo quando os soldados japoneses estão se aproximando. Alguns momentos depois, Desmond encontra um soldado ferido e o enterra debaixo da terra antes de se cobrir com o cadáver para não ser visto. O truque funciona e os japoneses passam sem vê-los, então Desmond consegue salvar seu companheiro. Enquanto Glover implora por reforços, Desmond retorna ao campo de batalha depois de salvar seu último soldado, mas desta vez ele é visto pelo inimigo. A fuga o leva para um túnel japonês, onde ele encontra o homem que acabou com tudo em nome de sua honra. As tropas inimigas usam esse túnel para atravessar a área e Desmond consegue evitá-los, até encontrar um soldado japonês ferido. Seguindo o código médico, Desmond compartilha com ele um pouco de morfina e um curativo, apesar dele ser seu inimigo. Quando ele consegue sair do túnel, a noite já caiu. Desmond não permite que a escuridão o detenha e continua resgatando seus companheiros soldados, enquanto reza a Deus e ignora o sangramento de suas mãos, ao ponto de ajudar alguns soldados japoneses também. Na manhã seguinte, Glover fica chocado ao ver toneladas de soldados feridos sendo trazidos no meio da noite, e finalmente fica sabendo por um dos homens resgatados que o cara que todos consideravam um covarde fez isso sozinho. Enquanto isso, Desmond finalmente encontra Howell junto com outro soldado, e depois de resgatá-lo, Desmond volta para buscar seu sargento. Um franco-atirador japonês o vê e atira neles, mas felizmente seu capacete o salva. Como Howell ainda tem algumas balas, Desmond foge de propósito para fazer o franco-atirador atirar, o que o faz revelar sua localização e ser baleado pelo sargento. Então Desmond começa a arrastá-lo, enquanto Howell atira nos soldados japoneses que estão agora o seguindo. Quando Howell é descido, Desmond salta também, e os soldados japoneses que espreitam por cima são baleados por Glover e seus homens, que vieram para ajudar os últimos sobreviventes. Desmond é recebido com maior respeito e levado de volta para as tendas da enfermaria, onde ele lamentavelmente descobre que o outro médico não conseguiu. Mais tarde, Glover chega para ver Desmond e pede desculpas por tê-lo subestimado, admitindo que Desmond é o que mais fez pelo país. Glover também explica que eles voltarão para o cume amanhã, que é sábado. Ele adoraria ter Desmond com eles, mas o respeitará se ele preferir honrar seu sábado. Desmond aceitaria, e a unidade espera que ele termine suas orações antes de desencadear o ataque. Os americanos pegam os japoneses de surpresa, e graças aos reforços finalmente aprovados, mais o túnel que Desmond havia descoberto, eles rapidamente viram a batalha a seu favor. Um pequeno grupo de soldados japoneses se apresenta com a bandeira de rendição, mas eles só fingem estar mais perto e jogam um monte de granadas nos americanos. Estes soldados inimigos são fuzilados instantaneamente, mas Desmond ainda se machuca quando ele desvia uma granada para salvar sua equipe. Os outros soldados colocam Desmond em uma maca e se apressam para tirá-lo da luta, só parando para pegar sua Bíblia quando percebem que ele a deixou cair. Os americanos ainda ganham a batalha e assumem Hacksaw Ridge depois que o líder da unidade japonesa tira sua vida através do ritual de seppuku para reparar seus erros. O verdadeiro Desmond Doss levou 75 homens feridos em segurança a Hacksaw Ridge. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber a Medalha de Honra, o maior prêmio americano de coragem sob fogo. Desmond e Dorothy foram casados até a morte dela em 1991, e Desmond nunca deixou de ser modesto sobre seus atos heróicos, porque sempre deu todo o crédito a Deus. Ele faleceu com 87 anos em 2006. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.